porque sempre nos disseram que a tecnologia nos simplificar a vida, mas parece que antes, pelo contrário, nunca houve tanto distração, nunca houve tanto desgaste, nunca houve tanta frustração. Então, parece, Filipe, não achas que há qualquer coisa muito estranho nesta mentira do século XXI, onde a tecnologia, em vez de nos ajudar, parece-nos estar a dificultar a vida? É verdade, né? A tecnologia é fantástica, né? Porque permite-nos e abre-nos portas para muitas coisas, mas a realidade é que muitas pessoas hoje em dia acabam por ficar, e nós próprios acabamos por ficar, presos nisso, porque esta é a próximo conteúdo fantástico. Agora é aquele, depois é este. Não, não, este agora é que é. E na realidade, aquilo que era suposto simplificar na sua essência muitas das tarefas do dia a dia, acaba também por ser no prisão. Então, muitas vezes Sim. nós acabamos por estar aprisionados sem nos darmos conta que isso é algo que está a acontecer e que nos está a roubar o nosso tempo e o nosso foco. Então, vamos estar. E nos afastar do nosso propósito, não é? De alguma maneira, daquilo que nós viemos cá fazer. Uma vez eu vi uma frase maravilhosa que dizia: as pessoas mais inteligentes dos nossos tempos estão dedicadas a otimizar os algoritmos de forma a nos manter presos, não é? As pessoas hoje em dia mais bem remuneradas são aquelas que trabalham com os algoritmos, que é a inteligência artificial, etc, etc, etc. E no fim e ao cabo, aquilo é para gerar lucro, não é? São empresas de marketing, então é para gerar lucro. E nós, eu acredito que estamos a ser um pouco também enganados, na medida que achamos que controlamos, achamos que entendemos, achamos que dominamos, ou achamos que temos uma perfeição, e a realidade é que estamos a ser ingênuos, não é? Há muito mais desenvolvimento, tecnologia e tudo mais, que está constantemente ativa para nos tentar focar, levar o nosso tempo, manter-nos agarrados, não é? Desfocar-nos daquilo que para nós é essencial. E esse tempo, que só temos 24 horas, acho que ninguém conseguiu criar mais tempo, começa a ser destinado, em vez de nos focarmos naquilo que nos alegra, naquilo que nos motiva, não é? Do nosso propósito, hoje é só mais 10 minutos, amanhã já é uma hora, daqui a um dia já são 2 horas, e isso vai nos desgastando e nos afastando, não é? Do nosso propósito, também da questão da espiritualidade, da nossa conexão. Então, uma mente inquieta não se consegue serenar, não é, Filipe? Não há hipótese, não consegue, porque esse é um dos princípios que estão na nossa gênese do nosso ser. Nós precisamos de momentos de tranquilidade, precisamos de momentos de relaxamento para nos podermos conectar com a nossa própria essência. Sem dúvida que em todo o desenvolvimento tecnológico, desde a internet e todo o tipo de tecnologia que nós temos hoje, permitiu uma coisa, uma informação ali à mão de semear, não é? Onde nós podemos hoje ir buscar muitas referências, ir buscar muita informação, que antes íamos buscar um livro ou uma biblioteca e tínhamos de esperar que ele tivesse disponível. Eu passei por esta experiência quando era miúdo e queria ler algumas coisas e o único recurso era ir a uma biblioteca, por isso se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir nunca tiveram essa experiência, outros se calhar terão tido, havia uma magia de entrarmos num sítio onde tínhamos livros, o cheiro de uma biblioteca, quase que sentimos o cheiro de todo o conhecimento que estava ali. Pronto, depois vem a tecnologia e obviamente ajuda-nos a ter tudo na ponta da mão, o que é fabuloso. O grande problema é que muitas vezes isso acaba por acelerar muitos dos nossos próprios processos e depois é muito difícil desligar, é muito difícil serenar. Então não é à toa que com o surgimento da tecnologia nós vemos que facilmente se faz esta correlação e que cada vez mais existem crianças hiperativas ou existem crianças que estão muito mais aceleradas. Todas as pessoas habituaram-se a, com a tecnologia, já não há tanta paciência, já não há tanto a sensação do esperar, do saber aguardar. Toda a gente quer tudo para ontem e quando demora mais do que um minuto já é tudo demasiado lento e as pessoas começam a entrar num nível de irritabilidade de que nada se consegue mexer. Então, sendo um advento fantástico para a humanidade, não é? Toda a tecnologia que está disponível nas suas variadas vertentes, quase que parece que é uma armadilha na realidade, porque acaba por nos desviar muito do nosso propósito e da nossa essência também, porque a nossa essência é espiritual, nós estamos aqui a viver uma vida material mais densa, mais plasmada na matéria, mas a nossa essência é espiritual e nós para conseguirmos ter esse contacto precisamos de foco, de olhar para dentro, calma, tranquilidade, serenidade. Então é um desafio enorme, é uma armadilha enorme
se formos puramente pela vertente tecnológica e se deixarmos que isso domine o nosso dia a dia, não é? Sem dúvida, Filipe. E enquanto estavas a falar, está-me a vir várias ideias que eu acho que são muito ilustrativas disso. Por exemplo, em vez de contemplar uma paisagem, um pôr do sol lindo, preferimos ter uma foto e pôr no Instagram. Exato. Não é? Em vez de estar presente num concerto ou estar presente numa palestra, há instinto de tirar fotos, tirar apontamentos, estar constantemente a ver ali a rede social, ver o WhatsApp, né? Toda a gente, nós vamos ver nos shoppings ou nos metros, nas paragens, está toda a gente sempre com o telemóvel na mão. E a verdade é que nunca ninguém está presente. Ou melhor, há muito poucas pessoas com presença. Perceber com clareza, com foco, estar no corpo, né? Parece que nós temos o corpo aqui e a cabeça, sabe Deus aonde, e é uma das coisas giras do século XXI, ou dessa primeira parte do século XXI, que é, nós temos tudo à nossa mão. Outro dia li um livro, sobre, uma frase sobre isso, que era, no tempo onde nós temos tudo disponível, tendemos a fazer o que os outros fazem, É isso mesmo. É não é? Porque há tanta oferta, há tanta disponibilidade de tudo, que nós muitas vezes não temos a capacidade de escolher, não é? Como está a dizer, quando tu tinhas que optar por um ou dois livros na biblioteca antiga, tu tinhas que focar bem, selecionar, ler o prefácio, perceber e tal. Hoje em dia nós podemos ter ao milhão de livros e a verdade é que cada vez que menos pessoas leem. Ou leem um livro até ao fim, não é? Muitas pessoas desistem pelo caminho. E a mesma coisa quando dissesse, olha, tens de ficar 10 minutos a meditar. Isso é muito tempo. Olha, tens de fazer uma respiração de 5 minutos. Isso é muito tempo. Não é como estás a dizer, estamos todos hiperestimulados. E a verdade é que nós podemos fazer os melhores cursos no YouTube. Também sou super a favor da ecologia direcionada. Nós podemos falar com os melhores mestres, temos o melhor contacto, mas se nós não viermos para dentro ver aquilo que há de especial em nós e de único em nós vamos ficar sempre aquém. Acredito eu. Não é? E eu passo por isso, já passei por isso, e se eu não puser a pau, volto a cair nesse mesmo erro, porque nós estamos a ver só os melhores, as coisas que hypam, tudo, superproduções, tecnologia, microfones, câmaras, equipas de produção gigantes, pessoal que faz cortes, e tudo, epá, eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou ser, se calhar o meu propósito, epá, e se calhar um bom dia, um simples obrigado, um simples, uma generosidade honesta, faz uma tremenda diferença. Então, esta questão da super comparação com essas figuras que brilham, que estão no estrelato e que parecem que são super, super, e ao mesmo tempo isso cada vez vai nos afastando mais daquilo que nos torna únicos e especiais. é Então é uma grande armadilha, não achas? uma armadilha. E eu queria só voltar atrás a uma coisa que tu disseste, que é muito importante. É a questão de nós muitas vezes fazemos o que os outros fazem e algo que nos deveria trazer disponibilidade para nós podermos passar mais tempo com aqueles que são realmente mais relevantes para nós na nossa vida. Um dos cenários mais tristes é estar num restaurante e ver toda a gente na mesa ao telemóvel. E se calhar É triste. estão no grupo de conversa a mandar mensagem uns aos outros: olha esta fotografia daquilo. Mas depois desligamos dos sentidos básicos, que é, não, estou a usar o telefone e vamos conversar, a troca. Não é? O ser humano precisa desse contacto analógico, não é? O verbalizar, e não por via da tecnologia. Então, já agora, partilhar um bocado algo que, por exemplo, acontece comigo. Não é? Eu tenho uma formação, tal como tu viu, eu tenho uma formação base em tecnologia. Não é? Tenho um curso de engenharia ligado à área de informática. Então, a tecnologia está desde sempre no meu crescimento, no meu ser. Mas chegou uma altura em que, calma, já há muitos anos atrás eu fui-me desligando porque, obviamente, consegui perceber, espera lá, o caminho não é tanto por aqui. O que é que muitas vezes me acontecia? Quando começavam a surgir estes conteúdos de Instagram, redes sociais e tudo mais. Porque cada vez porque também para poder falar de algo nós temos de passar por isso. Então, passar por esse conteúdo, não é? Ver conteúdo, olha este, olha aquele vídeo, olha aquilo, olha aquilo. E chega uma altura que eu paro e digo, ui, estou enjoado. E isto é um sinónimo muito claro de subestimulação. Ok, o meu cérebro não está a conseguir processar tanta coisa. Então, porque dependendo do conteúdo que estamos a ver, se uma coisa interessa, outra coisa interessa, outra coisa interessa, nós quase que somos estimulados a ver o próximo. E de repente entras num processo.
que é contra a natura de como é que o teu organismo está preparado para. Nós não conseguimos processar muita coisa ao mesmo tempo de áreas tantas vezes diferentes. Então, em alguns processos, o teu cérebro começa a desligar e depois o corpo dá-te sinais. O grande problema é que muitas vezes nós não damos ouvidos a esses sinais e continuamos e continuamos e continuamos. Isso gera uma sobrecarga no organismo. Então, a verdadeira, para mim, uma das ideias que eu queria também deixar-vos nesta nossa partilha era que a tecnologia é essencial para qualquer desenvolvimento tecnológico, de sociedade, para desenvolvimento e avanço de todas as sociedades evoluídas. Mas nunca podemos esquecer uma coisa: o nosso corpo é tecnologia. Espiritualidade é também tecnologia. E a tecnologia do corpo, a essência do ser. E como é que toda esta existência espiritual acontece. Mas exige sempre calma, exige sempre processos interiores, exige introspeção. O fazer, por exemplo, tantas pessoas se calhar vão dormir e não fazem se calhar uma retrospectiva do dia. Então vem um acumulado de informação que no dia a seguir acumula outra vez e depois acumula outra vez e vamos a ver, vai ter que arrebentar para o lado. Né? A energia, aquilo vai acumular e vai sair para um lado. Então, com todo este conhecimento, com toda esta informação disponível, é muito importante para respirar, usar a parte mais analógica que nós temos do contacto, da verbalização do olhar, e estarmos no sentido de estar presente. Porque, como estavas a dizer, Diogo, e para terminar aquela ideia que eu queria dizer, como estavas a dizer, muito poucas pessoas vivem o presente. E quando vivem dessa forma, é de uma forma extremamente acelerada e não de uma forma de experienciar, de viver, de estar conectado à essência. Então isso causa vários tipos de desequilíbrios, quer no nosso corpo. Mesmo. E mesmo eu também queria falar um bocadinho também deste lado da espiritualidade, não é? É difícil nós conseguirmos manter uma conexão, acredito eu, e posso sempre simplesmente a minha perspectiva, mas quando estamos sempre hiperestimulados e hipermentais, não é? Porque quando nós falamos de sentir, da parte mais de presença, da parte mais emocional ou espiritual, há outros valores que a mente acelerada não nos permite perceber, não nos permite sentir, percepcionar, não é? Aquelas intuições, aquela clareza, aquelas epifanias, são coisas que uma mente hiperacelerada não consegue muitas vezes processar. E eu acho que aquilo que nos torna especial é realmente esta capacidade de conectar várias ideias que às vezes soa a intuição, às vezes soa a inteligência, às vezes soa a várias coisas diferentes, mas o ser humano tem essa capacidade, não é? Nós conseguimos, através de uma situação, inferir outras e outras e outras e outras e construir ideias que sejam interessantes. Então, hoje todos nós queremos saber a verdade, não é? Hoje eu tenho uma dúvida, vou perguntar à internet. Se eu não sei, não vale a pena decorar, perguntar na inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que se calhar é muito importante, nós percebemos que o nosso cérebro também precisa de ser treinado, precisa ser educado, precisa ser exercitado como o nosso corpo. Então, se nós estamos constantemente a exercitá-lo com coisas que nos saturam ou fartam, é natural que depois, quando queiramos ter um bocadinho mais de desenvolvimento racional, fazer outros insights. Eu vejo isso na astrologia, por exemplo, diz, eu vou fazer um curso de astrologia. Eu, quando comecei o meu curso de astrologia primeiro ano, primeira vez foram 3 anos. Hoje em dia, se faz alguém que vai fazer um curso de astrologia de 3 anos, a pessoa corta logo, não, isto não é para mim, esquece. Não é? E depois diz, eu não me sinto preparado. Então, olha, vamos fazer um curso de 4 meses. Não chega. Não sei o quê. Então, é a dicotomia entre quer tudo urgente, mas depois é claro que conhecimentos como, eu vou falar da astrologia, mas poderia mencionar outros, não é em 4 meses que ninguém se torna astrólogo. Não é em 4 meses que ninguém se torna professor de yoga. Não é em 4. E estou a falar meses. Há pessoas que tiram cursos de fim de semana. Não é em 4 meses que te vais tornar alguma coisa, porque isso nem sequer chegou à tua cabeça, quanto mais ao teu corpo, às tuas células, e tu tens a experiência com as coisas. Então, todos nós queremos ser especialistas hoje em dia na cena dos copywriting, não é? Das coisas. Especialista disto, especialista daquilo, especialista do outro, e vais tirar um curso, torna especialista. A verdade é que isso é mentira. Pelo menos a minha percepção, não é? Então, a especialidade ou o desenvolvimento vem com a sabedoria, e a sabedoria demora tempo. As coisas têm que ser mastigadas, não é? Ninguém vai sair especialista num curso de fim de semana. É o tempo, não é? É o tempo, a experiência, é o hábito, é a prática, o desenvolvimento. Então, é isso que eu acho que é muito importante nós também apontarmos aqui nesta partilha, que é
É perceber o que é que tu queres, não é? Tu queres saberes muita coisa de tudo e não saberes basicamente nada, então sempre que houver uma dúvida tens que ir perguntar à inteligência artificial, ou tu queres desenvolver alguma coisa que tu és bom, não é? Faz lembrar aquelas pessoas que trabalham o barro, parece que começou a fazer a primeira peça logo à primeira. As coisas não funcionam assim, não é? E nunca funcionaram assim e eu acredito que também não vai ser agora que assim vão acontecer. Então é preciso às vezes frustrar, bater com a cabeça, tentar, desenvolver, para também nós termos a sensação de conquista, não é? Olha, consegui mais isto, consegui mais aquilo, já dei mais um passo. E assim as coisas vão andar. Então, é muito interessante como é que este mundo do digital nos está a educar a ser, corridas de curto prazo, não é? Ser, está-me a faltar a palavra, mas ser imediatistas. É isso. Tudo no E, imediato, tudo no agora. E o especialista no momento. É uma... E a verdade é que depois isso traz uma frustração, uma falta de sentido, uma falta de propósito tremenda. E é muitas coisas que vejo nas consultas sobre propósito que eu faço de astrologia, é que às vezes a pessoa, olha, faz um desenho, oferece um desenho. Estava a lembrar de uma caso prático. Oferece alguma coisa que tu és artista, faz um quadro, oferece, e a pessoa, ai, mas eu quero impactar o mundo de uma forma XPTO. Assim, não, mas é a tua arte e a tua doçura que faz a diferença. Não é? Então, é isto que às vezes nós temos que ter atenção. Claro que é bom saber, mas não nos podemos comparar com quem não é nós mesmos, não é? E isso torna-se uma coisa muito delicada. esse efeito de espelhar a realidade nos outros e nós querermos exatamente ser iguais, é muito, lá está, é mais uma das armadilhas que são muito mais facilmente passadas hoje. Até porque muitas pessoas que eu conheço e que têm desde publicam com conteúdo constantemente, como estavas a dizer no início, e têm grande produção e tudo mais, e quem vê pensa, é que esta pessoa vê para isto. Não, essa é apenas horário, uma altura muito restrita, ou um momento muito restrito no dia, em que aquilo é feito e desliga. Só que depois, como isso é muito preparado antecipadamente, dá a ideia que está sempre constantemente a sair. Não. E quem vive realmente uma noção na área da espiritualidade, por exemplo, dificilmente vai focar toda a sua presença neste tipo de conteúdos. Ou pelo menos essa experiência que eu tenho de contacto com muitas outras pessoas. Então, e muitas vezes caímos na asneira de pensar, não, o caminho é por aqui que eu vou. Até pode ser, mas absorver esses modelos como sendo é só assim é errado, porque essa não é a forma como muitas vezes é vivida. E isto para dizer que o que nós vemos muitas vezes é apenas A uma ilusão. realidade. É algo que estamos ali a ver, mas não é o real por trás daquelas pessoas. E muitas vezes nós deixamos-nos seguir por essas ideias que ficam do que parece, mas não é. E então essa é que é a verdadeira armadilha que nos desvia de, se calhar, termos um momento para pensar, para contemplar, para meditar e percebermos como é que eu me posso, com esta informação que eu hoje fui buscar, deixa-me parar, mastigar, processar, como é que eu posso ser uma versão de mim melhor amanhã? Poucas pessoas fazem essa pergunta, não é? Então esse é um ponto muito importante. E nunca esquecer, é através do erro que nós aprendemos. É errando que nós percebemos o que é que eu vou fazer melhor a seguir. Até que existe a superação. Esses cursos de fim de semana que passam alguma informação, não há tempo para errar, não é? Porque é só absorver. Nada foi errado. Logo não existe experiência nenhuma. Nada foi posto em prática. Não há motivo não há tempo para experienciar isso. Então, a tecnologia, eh, apesar de ser fantástico para o desenvolvimento, é preciso ser visto no momento em que faz sentido, ser utilizado e visto. E temos de aprender a discernir muitas vezes situações dos que parecem ser daquilo que são, porque é um ponto importante. Temos de tornar os adultos na tecnologia, né? Usar a tecnologia com sabedoria